Grupo econômico. Quando a gente fala de grupo econômico, muitos de vocês sempre trazem, né? Mas Priscila, como funciona o grupo econômico? Quais são as características? Como identificar um grupo econômico? Esses questionamentos nós vamos responder agora. Quando a gente fala sobre um grupo econômico, nós temos que lembrar, inicialmente, que o grupo econômico ele pode ser classificado de duas formas. Como um grupo econômico por subordinação ou como um grupo econômico por coordenação. E como que isso funciona, Priscila? Como que eu vou diferenciar um grupo econômico do outro e como que eu vou identificar o grupo econômico em si? Bom, primeiro vamos partir de uma premissa. Quando nós estamos diante de um grupo econômico, nós estamos diante de duas ou mais empresas interligadas entre si. Então, eu tenho uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C, por exemplo, e elas estão interligadas entre si. Então, vejam aqui na tela, vou colocar o slide para você visualizar comigo. Então, grupo econômico. Nós temos aqui a existência de duas ou mais empresas interligadas entre si. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Então, vamos supor, ó, eu tenho a empresa A, eu tenho a empresa B e eu tenho a empresa C. Então, empresa A, empresa B e a empresa C. E aí, elas estão aqui, ó, interligadas. Então, são duas ou mais empresas interligadas entre si. A grande questão, pessoal, é a seguinte. Quando a gente fala do grupo econômico configurado pela existência de duas ou mais empresas interligadas entre si, a gente tem que lembrar que isso pode se dar pela existência de um grupo econômico por coordenação, pode ser por coordenação, ou grupo econômico por subordinação. Ok? Então, nós temos um grupo econômico por coordenação, um grupo econômico por subordinação. Ok. Nesta situação, pessoal, veja, o grupo econômico por coordenação, ele vai ser observado quando não há uma empresa controlando as demais, estando apenas interligadas entre si em uma relação de coordenação, sem existir uma relação hierárquica. Então, eu vou te dar um exemplo de grupo econômico por coordenação. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Pensa comigo, tá? Lembra, sabe a Rede Globo? Sei, Priscila. Pois bem. Pensa, ela tem vários grupos, né? Ela faz parte de um grande grupo, melhor dizendo, né? E tem várias empresas ali interligadas. Então, pensa, nós temos lá... pensa aqui comigo, vou dar alguns exemplos, tá? Pode ser que eu fale o nome das empresas erradas, mas só para a gente ter como exemplo. Então, vamos supor que a gente tenha lá o Globo Esporte, a gente tenha o Viva, que é uma empresa, que é um canal lá, e a gente tem a GNT, certo? Essas empresas estão interligadas entre si. Todas elas pertencem ao grupo que Roberto Marinho. Então, elas fazem parte de um grupo do Roberto Marinho. Reparem que eu desenhei elas aqui numa relação horizontal. Elas não estão numa relação vertical, em que tem uma controlando, coordenando as demais. Por isso que é um grupo econômico por coordenação. As empresas estão coordenadas entre si. Ok? Agora, quando eu falo em um grupo econômico por subordinação, aí forma-se uma pirâmide. Olha que nós temos aqui, ó, uma pirâmide. Nesta pirâmide aqui formada, né, nós temos aqui, né, no topo, uma empresa X, aqui uma empresa Y e aqui uma empresa W. A empresa X é aquela, né, que coordena e administra as demais. Coordena e administra as demais. Então, a empresa X coordena e administra as outras. Perfeito? É uma relação de coordenação. Então, a X dá as diretrizes para Y, dá as diretrizes para W, que são outras empresas. São empresas interligadas entre si, mas numa relação de subordinação.
Elas estão coordenadas, Priscila? Sim, estão, mas estão numa relação de subordinação. A X coordena e administra, né? Então, ela gere tudo isso. Então, por isso que a gente fala em grupo econômico por subordinação. Tem uma pirâmide, não uma relação horizontal entre elas. Perfeito? Então, você pode classificar um grupo econômico como sendo um grupo econômico por coordenação ou um grupo econômico por subordinação. Tudo vai depender da relação formada entre as empresas que pertencem ao grupo. Vejam, as empresas pertencentes ao grupo econômico, apesar de poder ser uma relação de coordenação ou de subordinação, são empresas independentes entre si. Cada uma possui o seu próprio CNPJ, elas possuem personalidade jurídica própria. Então, se eu estou falando de uma empresa X, Y e Z, essas empresas X, Y e Z, elas são independentes entre si. Só que, apesar de serem independentes entre si, elas pertencem a um grupo, podendo ser uma relação de coordenação, em que elas se coordenam entre si. Então, uma emite nota fiscal para outra, uma faz promoção para outra, do tipo, olha, assine comigo e você ganha tal coisa. Vocês devem ter visto na televisão, assine o combo tal que você vai ganhar não sei o quê, né? Pois bem, relação de coordenação entre as empresas. Subordinação, nós temos uma aqui em cima, que coordena o quê? As demais. Exemplo, estratégia concursos. Eu poderia falar que aqui no estratégia nós temos um grupo econômico por subordinação? Podemos, porque nós temos o estratégia concursos, o qual coordena e administra o quê? O estratégia OAB, o estratégia vestibulares. É um grupo econômico por subordinação. Tudo bem? Mas quer seja grupo econômico por coordenação, quer seja grupo econômico por subordinação, independente de como classificado e reconhecido esse grupo, existe aqui uma responsabilidade. Uma responsabilidade o quê? Solidária entre as empresas do grupo. Então, ó, vejam aqui comigo. A responsabilidade, ela é solidária. A responsabilidade, ela é solidária. Ou seja, se eu entrar com uma reclamação trabalhista, vamos supor que tem aqui, ó, uma empresa, vamos colocar que seja por subordinação, né? Então, eu tenho o X, o Y e o Z. Eu sempre prestei serviço, vamos colocar uma menininha aqui, ó, que sempre prestou o serviço para a empresa X. E eu ingressei com uma reclamação trabalhista contra a empresa X. Só que a empresa X está quebrada. Eu posso chamar para ser responsabilizado o Y e o Z para que ambos respondam solidariamente? Sim, porque a responsabilidade ela é solidária. Então, eu posso entrar com uma ação trabalhista contra X, Y e Z pedindo para todo mundo responder solidariamente? Sim, porque o grupo econômico, quer seja por coordenação ou por subordinação, a responsabilidade ela é solidária entre as empresas pertencentes ao grupo econômico. Não importa que eu tenha prestado serviço para apenas uma das empresas do grupo. Todos respondem solidariamente pelos débitos trabalhistas existentes. Ok? E quais são os requisitos caracterizadores do grupo econômico? Para que nós tenhamos aqui ciência disso, eu coloquei para vocês. Primeiro, tem que existir entre essas empresas interesse integrado entre as empresas pertencentes ao grupo econômico. Efetiva comunhão de interesses entre elas e uma atuação conjunta das empresas integrantes. Então, quando eu falo em grupo econômico, você deve lembrar que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Então, o fato da Priscila ser sócia da empresa X, ser sócia da empresa Y e ser sócia da empresa Z, isso não faz com que tenhamos aqui um grupo econômico. A mera identidade de sócios não configura o grupo econômico. Para configurar o grupo econômico, eu preciso de mais. Eu preciso ficar atento aos requisitos identificadores do grupo, que, como eu mencionei, e aqui eu reitero, são eles: interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas dele integrantes. Esses são os requisitos para que você tenha o grupo econômico. E aí, esse grupo econômico pode se dividir em grupo econômico por coordenação ou grupo econômico por subordinação. Qualquer um deles, a responsabilidade será sempre solidária entre as empresas integrantes do grupo. Ah, Priscila. E aí, um último detalhe, a cereja do bolo.
Priscila, e se eu prestei serviço para a empresa X, né? Vamos supor que nós tenhamos aqui um grupo econômico, a empresa X, Y e Z. E eu prestei serviço, né, para a empresa X, né? Mas parte do expediente eu também prestava serviço para a empresa Z, que fazia parte do grupo. Era uma do lado da outra. Então eu era secretária de manhã na empresa X, e aí no período da tarde, como a empresa X não tinha mais demandas, eu trabalhava na empresa Z, por exemplo. E eu ia lá e também era secretária no restante do período para dar minha jornada de 8 horas. Nessa situação, se você prestava serviço a mais de uma empresa do grupo econômico, fica aqui o questionamento. Você vai ter 2 anotações na sua carteira de trabalho ou você vai ter somente uma anotação na sua carteira de trabalho? Para você responder isso, você teria que ter conhecimento da súmula 129 do TST. A súmula 129 do TST fala que o empregado que presta serviço para mais de uma empresa do grupo econômico durante a sua jornada de trabalho terá somente uma anotação na sua carteira de trabalho. Repito, terá somente uma anotação na sua carteira de trabalho, salvo ajuste em contrário, salvo pactuação de forma diversa. Ou seja, salvo se for pactuado entre as partes, outro aspecto. Então vamos supor que as partes pactuem que esse empregado vai ser registrado pela empresa X e pela empresa Y. Ok, é possível, as partes pactuaram isso. Agora, se nada for pactuado entre as partes acerca disso, este empregado vai ser registrado por somente uma das empresas, quer seja a X, quer seja a Y. Mesmo porque a responsabilidade é solidária, então não me importa quem registrou. Perfeito? Então, como regra, o empregado que presta serviço a mais de uma empresa do grupo só tem uma anotação na carteira de trabalho. Súmula 129 do TST. Então, fica aqui registrada a nossa dica sobre grupo econômico.